boa tarde a todos e todas. Estamos aqui nesse encontro Reflexões à Luz do Espiritismo. Mais um encontro que estamos aqui conversando sobre temas interessantes, importantes para a nossa vida como um todo, né? Queremos antes lembrar a campanha de inverno, nesse frio rigoroso que estamos passando, onde muita gente, né, pela situação que a sociedade enfrenta, de desemprego, muita gente precisando de ajuda e de amparo. E o MAP já faz esse trabalho há mais de 20 anos, quase 30 anos, de socorro à população de rua. Então não deixe de entrar, de contribuir, entre na nossa página, você pode fazer as transferências de Pix, pode levar agasalho, cobertor na nossa sede, será muito bem acolhido. Então, estamos aqui mais uma vez no nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo, dando continuidade ao tema anterior, a pensamentos obsessivos, o que são e como enfrentá-los. Hoje, no nosso segundo encontro, nós vamos ter aqui mais uma vez a nossa querida convidada, psicóloga clínica, professora doutora Gisele Levi, que estará conversando com a gente sobre as técnicas de enfrentamento, ou são as técnicas de como lidar com os pensamentos obsessivos. Quando está rodando, às vezes a gente não consegue. Então, hoje nós vamos estar conversando aqui um pouquinho mais sobre esse recurso. E temos aqui mais uma vez, então, a nossa querida convidada, professora doutora, psicóloga clínica, Gisele Levi. Gisele, boa tarde e agradecemos mais uma vez de você estar aqui no nosso segundo encontro sobre esse tema. Birajara, boa tarde a todos. E eu é que agradeço, Bira, por esse convite de poder fazer parte desse belo trabalho e poder esclarecer de alguma forma, fazer esclarecimento sobre esse tema tão delicado e tão importante. Isso, muito bem. Então, nós queremos lembrar também aos nossos internautas que estão aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, que nós temos o programa anterior gravado na página do MAP. Então, quem quiser pode acessar lá. São centenas de vídeos que nós temos, né? Uma quantidade enorme de assuntos diversos assuntos. Fala sobre espiritualidade, sobre a questão das plantas, homeopatia, a saúde mental, a dependência, prevenção à dependência, a dependência química, a questão da família, da codependência. Então, a enormidade de temas que você pode entrar lá, acessar e ver e compartilhar. Então, o nosso encontro anterior está lá e você pode acessar. Então, é interessante para que a gente possa ter esse entendimento dessa continuidade. Porque no primeiro programa, primeiro encontro com a professora doutora Gisele, nós conversamos além dos conceitos, né, o que são pensamentos, a naturalidade desses pensamentos, e hoje nós vamos focar prioritariamente de como lidar com isso. Existe essa expressão enfrentamento, né, Gisele? Então, essa expressão mesmo, diz aí pra gente, assim, inicialmente, o que significa enfrentamento? Parece uma palavra assim tão forte, tão contundente, é isso mesmo? Pois enfrentamento. E o quê? Pois é, na verdade, ela tem essa conotação forte, mas ela é muito humana, porque a gente fala de enfrentamento. Como é que você vai enfrentar uma situação? Não é como você vai brigar, como é que você vai se rivalizar. Não, é simples. Eu preciso enfrentar essa situação. Eu não posso botar venda nos meus olhos. Eu tenho que encarar que existe determinado problema e eu tenho que enfrentar ele da melhor maneira possível. É enfrentar mesmo, é simplesmente olhar para ele de frente. Uma postura interessante. Então você já deu uma aliviada aí nessa impressão desse tema que, quando fala enfrentamento, parece uma coisa muito forte, né? Briga. Então, Gisele, e nós já conversamos a respeito, né, das características, de como os pensamentos obsessivos se apresentam e tal, e hoje nós vamos prioritariamente falar assim, quais são os caminhos, né? Quais são as alternativas que nós temos para lidar, para fazer esse enfrentamento, para superar, para conviver, quais são os caminhos
que a gente tem para lidar com isso? Ok, vamos lá então. Bom, em primeiro lugar, é preciso que você realmente reconheça que existe uma questão, existe algo a ser resolvido, algo a ser contornado ou administrado. Quando você fala em enfrentamento, não necessariamente você vai acabar com aquele problema. Você vai tentar administrá-lo da melhor maneira possível. Em algumas situações, ele não será extinto, mas em outras sim. Então, é essa predisposição que você precisa ter ao pensar na questão de como lidar com pensamentos obsessivos. É saber que eu tenho e eu quero saber o que eu posso fazer. Não se colocar como vítima. Isso é muito interessante, é muito bacana falar sobre essa questão do vitimismo. É se colocar como uma pessoa ativa e que tem condições psicológicas e fisiológicas de enfrentar uma situação adversa. Bom, por aí já é um bom começo. Está começando nesse sentido aí de ter esse entendimento, né? Sim. E aí você diz sobre técnicas, né? Quais são os recursos que nós teríamos para fazer isso, para lidar? Porque, às vezes, né, acontece muito assim, da gente ter uma expressão, não, você tem que fazer, você deve... E tipo assim, mas eu não sei como fazer. Então, isso não acontece por decreto. Então, quais são as dicas, quais são as sugestões que a ciência dá e que você, como pesquisadora, coloca, que pode ser útil para que a gente possa diminuir, arrefecer aqueles momentos, né, que a gente tratou no primeiro encontro, né? Quais são as dicas que você vê assim? São várias dicas, né? Quais são as que você tem percebido que funcionam mais, que são mais eficazes? Sim, eu trouxe para o programa de hoje algumas dicas. Existem outras, mas eu trouxe umas básicas, né? Então, antes de tudo, só queria reforçar o seguinte. Nós aqui, como o Birajara está colocando muito bem, nós vamos sugerir dicas, né? Possibilidades para que você possa administrar os seus pensamentos obsessivos. Mas veja bem, em casos da incidência de pensamentos obsessivos compulsivos muito fortes, onde existe um grau de depressão, ansiedade muito alto, o ideal é que você vá procurar um especialista, ok? Essas informações, elas sugerem, elas te ajudam, só que em determinadas situações, em determinados casos, é preciso que você realmente procure um especialista, que pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, enfim, tá bem? Nós estamos aqui para ajudá-los, tá? Então, muito importante você fazer essa ressalva, né? Porque, às vezes, a gente acha que do nosso jeito vai funcionar, etc., como a gente sabe que tem um alto recurso, mas as situações, como você está falando, assim, não são dicas, mas quando isso ficar mais forte, se percebe que está mais contundente, que está atrapalhando a sua rotina, que está atrapalhando o seu relacionamento com o trabalho, com as pessoas e tal, isso que você disse, não tem que procurar uma ajuda profissional. Então, fica bem claro que essa necessidade, além do que a gente está falando, como você disse, são dicas, são sugestões, mas quando isso estiver tão intenso, é importante, então, a gente buscar a ajuda de um profissional, né? Que vai saber cuidar melhor, né? Desmistificar, né, essa questão de eu não vou no psicólogo, eu não vou no psiquiatra porque eu sou maluca. Esse é um outro tratado para se conversar, mas enfim, fica aí a dica importante, tá? Então vamos começar. Quer dizer, antes de mais nada, quando você fala em técnicas de enfrentamento com relação aos pensamentos obsessivos, você precisa, no primeiro momento, de novo vamos falar da tal da ansiedade. Tem que diminuir a ansiedade. Porque a ansiedade é resultado, ela é resultado e ela também é causa dos pensamentos obsessivos. Então, precisamos diminuir essa ansiedade. Mas se eu estou ansiosa, isso faz mal? Depende. A ansiedade faz bem. Só que se você estiver passando por momentos de ansiedade muito severos, não.
Nada funciona, os seus pensamentos ficam... É difícil você tomar decisão, os seus pensamentos ficam lentos, você não consegue desenvolver criar estratégias, você não consegue responder às demandas. Então, vamos baixar essa ansiedade num primeiro momento. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode, então, seriam as técnicas ligadas à fisiologia, ao nosso corpo, né? Isso de uma maneira geral, ao funcionamento do nosso corpo. Então, a gente precisa primeiro, em primeiro momento, pensar na respiração. Né? Tentar respirar de uma maneira mais tranquila, inspirar e expirar. O ideal é que você adote aí a respiração profunda, que no próximo momento a gente pode tratar um pouco mais detidamente sobre esse assunto. Você inspire em 3 tempos e expire em 4. Por quê? Quando você faz uma respiração profunda, uma respiração, ou quando você pratica uma yoga, uma meditação ou práticas onde você realmente consiga dar um tempo para a sua mente, dar um tempo para o seu corpo, você vai conseguir diminuir a sua ansiedade, a sua mente vai ficar mais livre, mais limpa, e você então vai conseguir separar o joio do trigo, que eu digo. Você vai conseguir se distanciar desse pensamento obsessivo. Você vai conseguir ter uma visão mais crítica desse pensamento obsessivo, que uma das características dele é ele tomar você. Ele te toma. E você começa a ter pensamentos terríveis. Então, eu tô menos ansiosa, eu estou mais tranquila, eu me distancio dessa imagem terrível. Ótimo, então, perfeito, Gisele. Então, assim, aí você já está dando uma dica, né? Que é do inspirar, não é isso? Quando a gente inspira. Seria a respiração profunda. Eu digo assim, respirar normalmente, ok, é sempre bom de uma maneira mais tranquila. Mas o ideal é você usar a respiração profunda, onde você inspira em 3 tempos e... Segura 1, 2, 3 e solta em tempo maior, né? Exatamente. Fazer porque, isso assim, fala, diz. Pode concluir. Então, fazer isso umas 2 ou 3 vezes. Quando você está, geralmente o que acontece? Você vai dormir, as suas defesas, elas se abrem, né? E aí aquele pensamento, bom, é agora que eu posso ir. Então, bom, vamos lá. Né? Naquele momento, acordado e dormindo, e você sentiu que, aí vai começar. Faça 1, faça 2, faça 3 vezes. Deixe sua mente clara e calma, tranquila, para poder administrar essas questões. Por quê? Esse pensamento que você está tendo compulsivo, ele faz parte da sua mente, das suas questões, dos teus traumas, dos teus problemas e assim por diante. Então, você consegue ter uma maneira de enfrentar esse tal desse pensamento. Você consegue enfrentar de alguma forma. Eu queria lembrar que um autor espírita, não só espírita, mas é um médico espírita, constelador, inclusive homeopata, Andrei Moreira, que a gente tem seguido um pouco a literatura dele, e ele fala assim das técnicas, né, de atenção plena, né, que é de mindfulness, né? Então, assim, ele diz assim, ele coloca uma estratégia muito interessante, né, de uma pessoa que num treinamento passou para ele, colocou assim, olha só, se o pensamento aparecer, foi uma coisa bem lúdica, tinha que ser, olá, estou te vendo. Isso, olha, muito bom. Eu estou te vendo. Ok, já te vi. Ok, mas pode ir embora, estou te vendo passar. Então, assim, é uma coisa interessante. E falando no contexto que nós estamos, Gisele, né, que nós estamos aqui pelo movimento de amor ao próximo, nós somos um movimento de amor ao próximo, né, dessa vertente espiritualista, holística, né, espírita também, onde a religiosidade ela vai dar um canal também para nos ajudar nisso. Quando você está falando do respirar, porque o respirar é o nosso movimento de vida, não é isso? É um movimento de vida. Então, essa é a primeira dica que você está falando. Então, naquele momento que aquilo está muito intenso, não só talvez no momento que esteja intenso, mas se a gente conseguir colocar isso como prática, né? Que você fala aí a respeito da meditação também, da yoga. Você pode falar um pouquinho mais? O que você percebe que essas práticas trazem de contribuição?
No caso da meditação e do yoga, o que acontece é que justamente essa prática de relaxamento, ela já vem de uma maneira automática. Se você começa a exercitar o seu corpo, a sua mente, para esse momento de distanciamento, onde você começa a olhar para dentro de si, olhar, trazer toda a sua percepção para dentro de si. Isso não dizer que você está sendo narcisista e egoísta, não. Sim. É o seu momento. Isso vai fazer com que, nessas situações de crise, esse dispositivo, ele se dá de uma maneira involuntária. Você está entendendo? É como se o teu corpo já se aprendeu. Peraí, você não precisa dar um comando para ele. É como se ele, automaticamente, ele desenvolvesse essa prática. Porque, veja bem, nosso corpo, ele trabalha a nosso favor. Nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, e vamos falar do nosso espírito, todo mundo, tudo, esses elementos todos trabalham a nosso favor. O que a gente precisa é aprender a usar esse instrumento a nosso favor. Que a gente evita, não dá tempo, e é isso, trabalho. Então, você fazendo essas práticas, e quando eu falo de meditação, eu tenho feito, eu aprendi de uns tempos para cá, e é fascinante. As pessoas se apavoram um pouco. Não se apavorem não, porque você consegue aprender isso, você consegue fazer. Agora, de novo dizendo, tem que querer e tem que se predispor para isso. Né? Tem que aceitar, acreditar que vai dar certo. E aí passa a ser, né, Gisele, assim, alguma coisa que nós vamos incorporando na nossa rotina, não é isso? Né? Como você falou, vai surgindo naturalmente. Agora, Gisele, nosso tempo passa muito rápido, já estamos aqui nos 10 minutos. Então, mas olha só, você traz uma questão assim, uma sugestão do pensar ao contrário. O que é isso, do pensar ao contrário? Você tem o pensar ao contrário. Que é esse? Vamos falar rapidamente. O que seria o pensar ao contrário? Vamos pensar num pensamento obsessivo. E aí vamos pegar um exemplo da época da pandemia que fica bem significativo, né? Se eu for, eu preciso ir ao supermercado fazer minhas compras. Eu preciso. Na época da pandemia, não tem ninguém para fazer essas compras para mim. Eu preciso ir no supermercado. Mas vem logo o pensamento assim: se eu for eu não posso ir no supermercado. Eu não posso, senão vou morrer. Eu não posso ir no supermercado, senão eu vou morrer. E aí o que você vai fazer? Você já viu que esse pensamento é um pensamento obsessivo que vem até você quando você pensa que precisa ir no supermercado, porque você precisa ir no supermercado. Você tem saída? Não tem. Você tem que ir no supermercado. Então, o que eu vou fazer com esse pensamento? Uma coisa prática. Você vai pegar, anotar esse pensamento no papel. Eu não posso ir ao supermercado por causa da pandemia. Eu não posso. Anota. Por que anotar? Porque você vai tirar esse pensamento que está te assombrando daqui da sua mente, do imaginário, e vai trazer ele para o papel. Você vai encarar ele, você vai escrever ele. Isso é um exercício. Freud já olha que dica legal. De escrever, então a gente pode escrever o pensamento no papel e tal. É como se você conseguisse pegar ele, sai daí do imaginário, sai daí, vem para cá, vem para o concreto, porque eu preciso comprar comida para comer aqui. Eu estou sem comida em casa, ninguém vai comprar no supermercado para mim fazer nada. Você pega ele e anota ele ali. Eu não posso ir ao supermercado por causa da Covid, mas eu tenho que ir lá. Então vamos tentar pensar o contrário? Você vai anotar assim, o que você poderia escrever? Eu posso ir no supermercado por causa da Covid. Então, eu vou tentar ir ao supermercado amanhã, apesar da Covid. Apesar da Covid, isso, legal. Eu vou tentar ir no supermercado amanhã, de manhã, apesar da Covid. Você escreve uma frase, ou escreve duas, ou seja, isso é uma reorganização cognitiva que você está fazendo. É um trabalho super pontual, mas é para sobrevivência mesmo. Efetiva, né? Efetiva, né? Efetiva, é algo que funciona, né? Eu lembro, Gisele, de uma situação de uma cliente que a gente acompanha já há algum tempo, e ela estava assim, olha só o desafio, ela tinha problemas alérgicos, né? Que
você não pode tomar vacina tal, porque tem aquilo, tem ovo, etc. Então, eu sei que ela, depois de muito, ela tomou a primeira, a segunda, e tinha que tomar a dose de reforço. Então, ela entrou exatamente nesse processo, assim, não, eu estou com medo de ir, porque eu vou ter que entrar no carro, e o motorista vai me contaminar, etc, etc. Então, foi trabalhado isso que você disse. Então, ela começou a trabalhar assim, como eu posso me proteger? Como eu faço? E aí, conseguiu e reverteu. Então, assim, isso que você está passando para a gente é uma dica assim, bem simples e prática, né? Da gente escrever, né? Escrever isso que você falou, sai daquilo imaginário, colocou, porque tem todo um processo, né? Que a gente está aqui, a partir do momento que passou, tem ali a questão da escrita, você transcreveu para aquilo ali. Você olha. Olhe e vai, como você falou, é a reorganização cognitiva, né? Cognitiva, porque assim, porque tudo que está no imaginário tende a crescer. E o pensamento obsessivo, ele tende a crescer, porque ele se autoalimenta. E aí entra a ansiedade, a coisa vai crescer. E geralmente os pensamentos são terríveis, dramáticos, maldosos. E aí você, escrevendo ele, você sai do subjetivo, parte para o concreto. Aí, de alguma forma... Conclui, querido, vai. Não, é isso, né? Vamos lá. Então assim, embora a gente pretenda fazer um outro encontro falando só sobre o aspecto espiritual, mas eu queria pontuar aqui, porque não dá para a gente não dizer isso agora, embora a gente esteja enfocando aqui a questão do que a ciência diz, mas fazer esse link de quê? Que a gente sabe, enquanto espírita, né, aí falando para a comunidade espírita, né, para quem está nos acompanhando, são espiritualistas também, que a questão desse pensamento que a gente está analisando, que é nosso, como você falou no outro, esse pensamento é nosso. Mas o que a doutrina espírita vai falar é que existem interferências espirituais também no nosso pensamento. E quando você diz assim, você nos trouxe na pauta, né, evitar pensamento negativo, etc. Porque isso faz com que a gente sintonize com pessoas que estão aqui no nosso plano, que estão naquela mesma vibração, e pessoas que estão no outro nível. Então, aí se mistura o que é dele com o que é o nosso e faz uma mistura danada. Aí fica complicado, né? Não, é lógico. Perfeito. Mas você é que abriu a porta, de alguma forma. Isso, muito bem falado, muito bem falado. Porque, assim, olha só, você trouxe, enquanto profissional, alguma fala que a doutrina no senso mais crítico nos traz assim, olha só, a sombra só existe que vem a nós porque ela está em nós. A partir do momento que a gente não tem mais sombra no entorno, não nos atinge. Muito bem essa observação que você falou. Então, assim, mesmo... exatamente. Você, assim, vem porque está em nós. E aí você deu aquela dica, assim, para não cair no vitimismo, né? Eu ia justamente fazer esse link, exatamente isso. É bom, não sai desse vitimismo, não sai dessa passividade. Tenta ser ativo da melhor maneira possível que você consiga ali. Procure caminhos, procure portas. E entrando, então, já que a gente está terminando aqui, você tem, olha, outras maneiras de você enfrentar. Primeiro é o seguinte, não alimente pensamentos compulsivos. Então, pense em coisas boas, em situações agradáveis, em boas experiências, em conquistas que você já teve, alimentando a sua autoestima. E aí, você pode, sim, tratar das questões religiosas, fazer um mix, né, de variáveis que vão favorecer o seu bem-estar, a sua alma, o seu espírito, sim. As coisas, apesar de a gente estar falando de ciência, também as coisas se interagem a todo momento. Né? Verdade, E outra coisa, para fechar, é enfrentar os seus medos. De novo falando, esses conteúdos são seus, então vamos lá. O que tem ali que está fazendo você desenvolver determinado pensamento obsessivo? Isso é seu. Vamos trabalhar de alguma forma, ou através da religiosidade, da terapia, enfim. E por isso aí entra a meditação, você se conhecer, olhar para dentro, né? Ver, se escutar, se sentir. Isso aí é muito importante. Muito bom. Gisele, nós estamos nos últimos 4 minutinhos praticamente. Eu queria que você falasse brevemente do seu canal YouTube Viva Ciência. Pelo menos tente. Fala um pouquinho dele.
E a Sim, gente está claro. agradecendo aqui a participação dos internautas que estão aqui colocando vários comentários pelo Que Face, bom. YouTube, Instagram, estão curtindo aqui, a gente vai interagindo. Mas fala um pouquinho desse Rapidinho. canal do YouTube, Viva Sem Estresse, ou pelo menos tente. Pois é um canal que eu já tenho há alguns anos e eu dei uma carga dele muito boa na época da pandemia. Então, esse canal está ali à disposição. Eu falo sobre assuntos importantes, interessantes relacionados à saúde mental, qualidade de vida, síndrome de burnout, estresse, pensamentos obsessivos e assim por diante. O foco é qualidade de vida, saúde e bem-estar. Por aí. Tá lá e eu aguardo vocês lá no canal do YouTube. Ah, que legal, que bom. Então tem essa oportunidade, as pessoas podem ir lá, tem vídeos, tem interação, A ideia pode é essa. encontrar maior recurso nisso, a pessoa pode acessar livremente lá, é isso? Sim, claro, claro. Pode acessar, tem que se inscrever, né, no canal. E eu também tenho o meu Instagram, que é levi.gisele_pc, onde eu também trabalho com dicas de psicologia e assuntos, não só psicologia, mas relacionados ao bem-estar. É sempre assim, bem-estar e qualidade de vida do ser humano. Humanização, né, Abirajara? Sempre, né, Abir? Qualidade de vida sempre, né, Abirajara? É o nossa linha aqui, nos que nos aproxima. Então, nós estamos agradecendo aqui, estamos já no finalzinho, agradecendo a participação de todos, né, que estão aqui curtindo e compartilhando também, falando hoje sobre as estratégias de enfrentamento em relação aos pensamentos obsessivos. E a gente destaca aqui um dos pontos que a gente considera centrais, né, que a Gisele trouxe, estabelecer rotinas, por exemplo, se você escolhe a questão da meditação, né, da yoga e todos os outros trabalhos, né, que pode estar cuidando, mas entrar como rotina. E naquelas situações mais emergenciais, né, que às vezes a gente está sozinho, recorre à respiração, inspiração profunda, né? E aí a gente deixa aqui também a sua fé, a fé que você tem, claro, de inspirar, sempre vai ter esse socorro, esse amparo, e lembrando que a gente nunca não estamos sozinhos, sempre tem alguém, alguma circunstância desse plano ou do outro plano a nos ajudar. Então nós agradecemos mais uma vez a Gisele por essa grande contribuição. Entre lá, compartilhe, divulgue. E, Gisele, então deixamos aqui para que você dê o seu até logo aí, fazendo as suas despedidas. Então é isso. De novo, agradecendo muito a Birajara, a toda a equipe, agradecendo pelo convite. E eu espero que essas informações tenham sido importantes para as pessoas. E é isso, obrigada. Sigamos em frente, estou ali no canal do YouTube. E é isso. E até uma próxima oportunidade. Tá bem? Muito obrigada, é isso. Isso aí, parabéns nós agradecemos. Então, nós agradecemos em nome do MAP, toda a equipe MAP, né, essa contribuição que trabalha no bem-estar, na visão de espiritualidade maior, que nos envolve a todos, e deixando mais uma vez esse recadinho aqui da campanha de inverno. Entre lá na nossa página, participe, contribua, agasalhos, cobertor, muita gente sentindo frio, passando fome, e o MAP tem também a oferta das quentinhas, a população em situação de rua. Então, quem puder, por favor, colabore, participe, seja nosso voluntário também do Coração Azul, participe nos nossos 15 polos, entre lá e veja como participar. Então, agradecemos mais uma vez a Gisele e a todos que estão aqui colaborando, né, compartilhando nessa grande rede do bem, que é o MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Muita paz, paz e luz, paz e bem.